O Ministério Público de Barcelona recorreu da absolvição do jogador brasileiro Daniel Alves naquele processo em que ele foi condenado por estupro. O recurso se une àquele que já havia sido apresentado pela defesa da vítima em abril, que reabriu o caso judicialmente, então a coisa está longe de ser resolvida. Agora o Daniel voltará a ser julgado, só que dessa vez na instância final, no Tribunal Supremo da Espanha, é a instância mais alta da justiça no país. O Daniel Alves foi condenado por estuprar uma jovem espanhola numa boate de Barcelona em dezembro de 2022. Ele nega, e aí há duas coisas, né? O julgamento e o julgamento da opinião pública. E nós somos opinião pública, né? A gente não determina prisão de ninguém, pena de ninguém, mas a gente vê o que acontece. E é difícil pro Daniel explicar para a sociedade o que aconteceu quando ele mudou tantas vezes de versão, né? Verdade. E lembrando, ele não foi inocentado, tá? O caso foi... É muito parecido com o que aconteceu com Lula. Foi anulado por uma anulação por uma tecnicalidade. Verdade, Megali. Esse caso, assim, quando envolve violência sexual, a gente tem que tomar cuidado porque a gente não sabe o que acontece entre quatro paredes, né? São versões muito diferentes. Pesa contra o Daniel Alves essa questão dele ter mudado muitas vezes a versão. E o que me chama a atenção na decisão mais recente que nós tivemos do caso, antes desse recurso, é o fato de nós termos 3 julgadoras mulheres que foram responsáveis pela anulação da primeira condenação do Daniel Alves. Eu cheguei a ler a decisão e me chamou a atenção a posição da mão que elas se apegaram da vítima, que, segundo as impressões digitais colhidas, não mostram aquilo que estava no depoimento da jovem que é tratada como vítima dessa história. Não mostram resistência. Não mostram resistência. Mas existe aquela história que também, depois de um determinado momento, não há mais como resistir, né? E a força de um homem, muitas vezes, é maior do que a da mulher. Então... Ou você está com tanto medo, não quer morrer. Exato. Né? É difícil, então, assim, tem esse saber. argumento também. Mas... só para pontuar bem aqui o que eu penso desse caso é o seguinte: nós temos muitos argumentos para condenar o Daniel Alves. Nós temos muitos argumentos para absolver o Daniel Alves. O peso da balança, para mim, está equilibrado. Então, é triste dizer isso, né? Porque parece que a gente está defendendo aqui algum tipo de violência mais extrema contra a mulher. Mas, infelizmente, na balança da justiça, na hora que você não tem ali muitas provas, você tem que ir para esse caminho. Indúbio pro réu, né? Você tem que ir para o réu. Então, claro, pode aparecer alguma coisa nova. No primeiro momento, me parecia que não havia dúvidas, né? Aquela história de ficar trocando versão, trocando advogado e tal. Depois, naquela decisão, ao ler a decisão, eu falei, olha, me botou um ponto de interrogação na cabeça. São alguns pontos, você falou da mudança de discurso, para quem não se lembra, ele foi do não conheço essa mulher, nunca a vi na vida, para tivemos uma relação sexual permitida, consensual. Já é um primeiro ponto. Foram 3 alterações de versão no meio do caminho. Ela sempre manteve a ideia de não, eu sofri uma violência sexual. Funcionários da casa noturna relataram como viram essa jovem saindo, com a aparência de assustada, chorando em um determinado momento e falando que tinha sido abusada. São alguns elementos que a gente traz para essa conversa, mas o ponto que o Pedro falou realmente é isso, né? Quando você lê a decisão, vai se aprofundando no assunto, você fala, olha, minimamente faz um sentido o argumento que foi dado por ali, né? E assim, o que o Megali falou, não, tem a avaliação da justiça e a avaliação do poder da opinião pública. A opinião pública realmente já... Eu acho que não tem dúvidas, né, de que fato ele, mesmo que ele tenha um resultado diferente do que aconteceu, a imagem dele já foi duramente manchada, a imagem dele já que grande marca vai querer associar a imagem do Daniel Alves depois de tudo isso que aconteceu, né? Vai querer uma empresa que tem ali uma linha de raciocínio ou uma defesa de uma sociedade justa, de defesa da mulher, etc., jamais vai associar uma figura como a dele, independentemente do que tenha acontecido. O estrago já foi feito.